Vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para uma noite de estudos, uma noite especial, que sejamos contemplados com esses conhecimentos que possam nos agregar informações relevantes, que possam nos impulsionar, nos induzir aí para seguirmos cada vez mais abertos aos estudos, ao conhecimento, ao aprendizado. Graças nós damos pela oportunidade bendita e rogamos ainda, Mestre, que abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs que em seus lares acompanham o estudo da noite de hoje e de igual forma aos nossos irmãos facilitadores aqui presentes. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, a palavra está com vocês. Eu volto mais tarde. Muito bem. Na nossa noite de hoje, nós reservamos estudar hoje o penúltimo capítulo do livro de Levítico, capítulo 26, que trata de uns assuntos assim bastante relevantes sobre uma espécie de revisão final dos mandamentos, algumas costuras de uma relembrança das ordenações do Senhor, e assim, lendo o capítulo, dá um saudosismo do Êxodo, dá uma sensação de que a gente está retomando o livro de Êxodos para que a gente faça essa nossa leitura. E aí, considerando que o livro de Levítico é o primeiro que as crianças estudam quando pequeninas para o domínio da Torá, não se começa pelo Gênesis, começa pelo Levítico. Aí você vê as crianças estudando isso, quando se aproxima do final da obra, vamos falar um pouquinho das ordenações de Deus. E aí apresentar para as crianças esses mandamentos, essas ordenações do Senhor, tão importantes para que, desde cedo, as crianças já se acostumem com essa ideia. Não é isso, professor? Veja bem, o capítulo 26 do Levítico, ele começa, no seu texto original, com a condicional. Né? Im berucotai. Se caminhares, im berucotai telehu. Se vocês caminharem nos meus estatutos. Então, a primeira palavra desse capítulo 26 é uma condicional. Então, é como se Deus tivesse trazido todo esse grupo de mitzvot, esses 613 mitzvot, mas ensinado, cobrado, que se deve fazer para poder você receber alguma recompensa diante disso. Agora, diz o início, por isso que o nome dessa paraxá, do capítulo 26 e 27, não é só o 26, são dois, né, para terminar, é Berucotai, que representa os estatutos que foram trazidos por Moisés lá no Monte Sinai. Veja que o 25 era Berrar, que era no monte. É como se dissesse, tudo foi trazido do monte. Agora, o que veio trazido do monte precisa ser praticado. Agora, se você só vai receber chuva a seu tempo, a terra dando produto, a árvore do campo dando seu fruto, se você caminhar nos meus estatutos, nas minhas recomendações. Então, você vai ter sempre a promessa de Deus, mas como diz assim, eu estou pronto a lhe oferecer tudo que eu prometi. Agora, a condicional é que você tem que fazer a sua parte. Então, aquele provérbio que a gente diz, faz que Deus te ajudará, é exatamente essa, vamos dizer assim, essa condicional que inicia o capítulo 26 dos Estatutos de Deus, das suas mitzvot, para serem praticadas dentro daquela premissa que você falou, para que haja o resultado, a promessa de receber frutos, saúde, tudo que você deseja, subsistência, você tem que andar. Por isso que diz que Enoque andava com Deus, por isso que ele foi compensado, por isso que ele foi levado.
Então, a gente precisa, para receber tudo que ele nos prometeu, tudo que ele esclareceu que a gente precisava conquistar, a gente tem que realizar ou caminhar nos seus estatutos, ou, como diz Moisés, Berrucotai. E é legal essa palavra, Berrucotai, vai ser descrito na Hassidut, dentro do contexto mais espiritualizado, vamos assim dizer, que ela vem da palavra Hakiká. E essa palavra Hakiká significa a traduzida como gravura, gravurar. Mas assim, vamos entender. Seria como aquele que pega a pedra e escreve na pedra. Então é muito mais que uma... Pirografar. É pirografar. Pirografar. Piro é com calor. É com fogo. Mas fogo. Mas é escrever na pedra, né? Vamos dizer assim, né? Ou litografar seria a melhor expressão. Litografar, né? Litografar. Litografar. Então seria como nesse sentido. Qual é a diferença? Se você escreve em um papel, você pode apagar, você pode corrigir, mas quando você faz a gravura, a gravação disso no seu coração ou no seu espírito, você não tem mais condições de apagar aquilo da sua alma, do seu espírito. Então eu já expliquei isso algumas vezes, mas eu vou explicar de novo. Dentro do judaísmo, dentro da Kabbalah, a gente tem 3 níveis de conhecimento: Hormah, Binah e Dat. Então, Hormah é quando você tem o primeiro despertar do conhecimento. Eu gosto de falar assim, eu sempre uso o mesmo exemplo, porque para mim fica fácil entender por ele. Mas seria como se nós estivéssemos falando assim: eu não tenho conhecimento nenhum sobre o que é perdão, só aprendi como são as coisas na base da agressividade, da porrada, vamos dizer assim, e da vingança. Aí eu sou vizinho do professor Celestino. Esse é Hormah? Hormah, primeiro nível. Aí eu sou vizinho do professor Celestino. Aí um dia o Elahá tá passando lá para ir pro IBGE, vai fazer o censo lá na casa do professor Celestino, e ele bate na porta e o professor Celestino sai bravo com ele. E o Elahá fala: me perdoa, o senhor está num dia difícil. Ele: não, imagine eu que fui. Então um perdoa o outro. Eu, que só estava acostumado a ver agressividade, Hormah, é o eureka. Opa, existe algo novo. Mas eu sei que é algo novo, mas eu não sei por que o professor se comportou assim, por que o Elahá se comportou assim. Eu simplesmente aprendi algo novo. Só que o aprender ainda não me deu a condição do entender. Então eu chego pro professor Celestino um dia, na calada da noite, quando ninguém do meu grupo está me vendo, e eu pergunto para ele: como que é essa história aí, professor? Por que o senhor agiu assim? Por que o senhor não brigou com ele? Aí ele fala: olha, vou te explicar. Aí ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pega o Evangelho e começa a me explicar. E eu vou entendendo. Esse é o segundo nível, Binah. Agora eu sei como é o processo do mecanismo. E qual que é o último nível? É quando eu empenho tantos esforços para aprender aquilo que eu não conhecia. Agora eu entendi. E ele passa a fazer parte de mim. E ele faz parte tão intensa, tão intrínseca de mim, que isso vai ser parte de mim e eu vou ser parte do perdão. Porque a partir do momento que um dos dois, ali naquela história que eu inventei, obviamente, perdoou, aquela pessoa faz parte do perdão no nosso planeta. E o perdão faz parte dela. São inseparáveis. Eles estão em comunhão indescritível. Então, aqui, Berrucotai é fazer com que os mandamentos trazidos estejam inscritos, litografados no nosso espírito, que sejam parte intrínseca da nossa caminhada. Ou seja,
Eu não vou nunca mais andar na minha vida sem o conhecimento espírita. Eu posso até ignorá-lo, mas eu não ando mais sem ele. O berro kotai será como eu viver aquilo que no meu intelecto, de alguma forma, já está mais clarificado. Está gravado no meu espírito. Biná seria o pneumologista que fuma. O pneumologista que fuma. Exatamente. Ele entendeu, mas ele não precisa estar cumprindo. Ele sabe o malefício do cigarro, mas não necessariamente ele está cumprindo. Mas ele já está um nível acima de quem só identificou. Exato. É interessante, Álvaro, por isso que ele diz assim, im berrucotai telehu, né? Se andares nos meus estatutos. Viet mitzvotai, e das meus mandamentos, tim shiru, guardais. Então, você tem que praticar, tá certo? Os mandamentos e guardar, é o que você diz. Passou pelo Korkmar, entrou no Nidá e agora está no terceiro nível, que é o do despertar. Não é isso? E ele termina o versículo assim, né? Veacitem otam. Se os fizerem, pratiquem eles, né? Cumpra-os. Exatamente. Que seja parte da sua vida. Vamos ver aí com o Elahá, como é que está no Esperanto? Esperanto. Levítico 26, versículo 3. No terceiro diz assim: se vós agirdes, se viagos laumia ledioi, se vós agirdes conforme as minhas leis, cai miai ordonoi, cai observos miai ordonoi, e observarem os meus ordenamentos, as minhas ordens. É o guardar, né? Isso, observar no sentido de ter observância sobre eles. Cai plenumus ilin, e preencherem eles, ou cumprirem, darem cumprimento, plenum, no sentido de dar cumprimento. Tian midonos alvi pluvo ilia tempe. Eu irei dar a vós as chuvas conforme o tempo delas. Cai latero dono se productajo, e a terra dará seus produtos. Cai la campa arbo donos via se ai fructoi. E as árvores a árvore do campo lhe dará seus frutos. É o que mais ou menos o que tem aqui mesmo. Aqui é isso que tem. Se vós agirdes conforme a minha lei e observardes minhas ordenações e as cumprirdes, eu darei a chuva conforme o tempo delas. Ou seja, não faltará, não será fora de tempo. E a terra dará seu fruto, seus produtos, e a árvore do campo dará seu fruto. É isso mesmo. Em português tem uma coisa um pouquinho diferente. Aqui em português diz assim: então eu vos darei as chuvas a seu tempo, a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará seu fruto. Em Esperanto não é colheita. Em Esperanto, a terra dará seus produtos, porque os produtos da terra não são a colheita. O produto da terra é a água, o produto da terra são as coisas que eu tomo da terra, o metal, é o que eu tiro da terra, não necessariamente comida, mas tudo que a terra possa me oferecer. Então a terra dará não sua colheita, que a gente não colhe água. É o seu produto. Uhum. Aqui está o seu produto. Eu queria destacar aqui um ponto que não tem nada a ver com o que vocês falaram, mas eu achei que tem, que é do pensamento sufi. Os amigos vinham caminhando por uma estrada e, de repente, no meio da estrada, aconteceu um incidente que um deles ia se afogando e o outro o salvou do afogamento. Aí ele vai na pedra e manda abrir na pedra. Neste lugar, fulano de tal salvou o seu amigo fulano. Manda abrir na pedra que tinha na beira do lago,
do rio essa informação. Aí eles continuam andando. Mais à frente eles discutem e esse amigo que o havia salvo o agride e dá um tapa no rosto. Aí ele pega um bastão e escreve na areia: neste lugar, o meu amigo me feriu no rosto. Aí o outro pergunta: por que isso? Você colocou na pedra, esse que se escreve na areia. Porque o bem que a gente recebe, a gente escreve na pedra para levar conosco. Mas o mal que nos fazem, a gente escreve na areia para não levar com a gente. E aí, quando fala dessa construção desses ídolos de pedra, é porque isso acaba ficando na pessoa. Você acaba levando isso para a sua história de vida. Aquilo não passa em você. Aquilo se constrói como se fosse uma espécie de muleta espiritual em que você transfere sua fé para o objeto. Então, no judaísmo existe esse apelo para o desapego da adoração em cima de objetos materiais, como também o registro do mal na pedra. Apenas o bem. Muito legal. E é legal a gente perceber que aqui dentro desse aspecto nós podemos falar, peraí, mas eu vou gravar a lei no meu coração, mas isso vai contra o entendimento da lei do progresso. Significa que eu deveria cumprir na plenitude a lei? Na plenitude da sua capacidade. O gravar só encerra quando você se torna espírito crístico. Ali, você gravou as leis divinas e você está em comunhão com elas. Mas, nesse transcorrer dos Gilgula Neshamot, das reencarnações, dos ciclos das reencarnações, você vai subindo degraus evolutivos segundo o entendimento da lei. Aqui dentro do livro de Moisés, como Allan Kardec traz para nós, lá no começo, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, terão leis que são cíveis, mas terão leis que estão conectadas com as leis divinas. E a gente vê isso muito forte dentro dos 10 mandamentos. A ideia é puxar os princípios divinos para agir dentro do propósito civil, social, e assim a gente constrói uma sociedade mais digna e a gente se constrói um espírito melhor. As bênçãos que são trazidas aqui, elas são interessantes e levantam uma possibilidade de interpretação que a gente vai fazer um alerta para se afastar dela. Então, a bênção da chuva, a bênção da fartura que vem sobre a terra, 2, a bênção da paz, porque fala que nós, então, viveremos em paz. A bênção das famílias numerosas, e aqui nós entendemos que quanto maior o amor do ser, maior a sua família espiritual. Alguém que ama muito os espíritas, ele tem no movimento espírita, vamos dizer, a sua família espiritual. Mas Chico, por exemplo, que amava muito a todos os homens, tem na humanidade a sua família espiritual. Então, a bênção da família numerosa, ela vai, assim, sendo condicionada à colheita que melhora com a idade. Ou seja, a produção vai se tornando maior porque você cresce. Então, aquilo que você colhe no seu espírito é maior. Então, aqui é a colheita que é trazida como sendo melhorada com o passar do tempo. Elahá, tem só mais um, que é a bênção da presença divina entre nós. Eu acho que poderia depois ler essa passagem, só para a gente ilustrar, mas são 6 bênçãos descritas como sendo trazidas para nós. Eu queria, antes da gente enumerar essas 6 bênçãos, lembrar um salmo que diz assim: Ye vanechecha Hashem mitzion kol yemen yemen vanechecha ureva mile vanechecha Hashem shalom al Israel, né? Diz: se tu cumprires o mandamento do Senhor, tu verás os filhos dos teus filhos, e a paz chegará a Israel.
A bênção vai descer. Então, ele fala sobre Jerusalém, sobre Israel, e a bênção sobre os filhos dos teus filhos, nessa parte da longevidade, que era um fator importantíssimo para o judeu. A longevidade era tido como o maior atributo de bênção, porque você viver para ver os filhos dos seus filhos, que pode ser mais extraordinário que uma vida longa, para você ver a sua descendência se formando. Então, a vida longa era o grande atributo da misericórdia, da bênção, da proteção de Deus, que está inserida aí. Então, tem a prosperidade, a riqueza, a vitória sobre os inimigos, a fartura, e tem a longevidade também. E é legal que foi seu aniversário, né, há pouco tempo. O que a gente diz, né, no aniversário? A tradição judaica fala Ad 120, até 120. A gente fala, né? Até 120 anos. Porque Moisés, morreu com 120 anos. São 3 ciclos de 40, né? Então, uma infância com 40, a idade adulta e a idade mais avançada. Madura. Se a gente pensar em nível de espírito, né? Trazer isso para o espírito, e não exatamente ao entendimento dos anos, 120 anos, se viver 120 anos, até porque se fosse um homem de bem... Mas Hillel também viveu 120. 120 anos. Tzadikim são colocados como tendo vivido 120 anos. Os homens justos... 40. Os homens de bem... A questão da longevidade, a gente também encontra no honrar pai e mãe, lá no Êxodo 20. Se você honrar seu pai e sua mãe, seus dias serão longos na terra que o Senhor, vosso Deus, o prometeu. Essa mitzvah, o Berrucotai aqui, que tá, ela é magnífica se a gente olhar a didática progressiva que acompanha essa história. Se você guarda os meus estatutos, o que é que você vai ter? A primeira coisa que você vai ter é chuva, porque você não tem colheita nenhuma com a terra seca. Além de que essa chuva, além de vir, ela vem a seu tempo, quer dizer, a chuva na época certa. E aí, com isso, a terra dará o seu produto. E a árvore do campo dará o seu fruto. Olha que vai havendo uma sequência natural. E continuará a vossa debulha, a colheita dos grãos e a colheita da uva. Tudo vem vindo a seu tempo. E essa colheita continuará até a época de semear. Quer dizer, vai recomeçar o ciclo. E comereis vosso pão em abundância, e habitareis seguro na vossa terra. Quer dizer, só vai acontecendo prosperidade. É uma sequência de vitórias. E aí ele diz, com tudo isso, você vai receber a paz. Porque é o fechamento da questão. Olha como é um edifício de bem, de benesse sobre benesse, numa escada lenta, progressiva, crescente, espiritual. Então, agora, aqui que eu acho interessante a gente perceber, porque é o que eu gostaria de falar, alertar as pessoas para a gente se afastar da ideia de que essas bênçãos são materiais especificamente. Isso. Por quê? Porque existe uma famosa, com todo respeito a quem cumpre, acredita, divulga ou vive, todos, teologia da prosperidade. Ou seja, você se aproxima de Deus porque você quer ter benefícios nesse mundo. Isso era o que os saduceus acreditavam. Eles acreditavam que, não, por que eu tenho que ser bom? Porque eu vou ter benefício nesse mundo. Vou ter saúde, vou ter dinheiro, minha família vai ser numerosa no sentido de integrantes, e eu vou fazer com que meus filhos também sejam ricos, e então eu vou deixar
Não tem nada a ver com isso, viu, gente? O que é muito lógico, porque se os saduceus não criam em vida após a morte, quando deveriam vir as bênçãos de Deus? Só podia vir do lado de cá, não tem como vir do lado de lá. As bênçãos tinham que ser oferecidas durante a vida física, uai. Não tem vida após a morte, tem que ser aqui mesmo. Os fariseus tinham outra leitura, mas os saduceus não. Agora, Álvaro, permita-me eu atropelar um pouquinho, porque eu vejo Jesus utilizando essa paraxá nas bem-aventuranças. Sim. Não é? É como se fosse, ele dissesse assim, Moisés terminou ali, no Levítico, quando ele fala que darei paz à terra, vos deitarei, e ninguém vos amedrontará, e farei cessar os animais nocivos da vossa terra, espada, etc, etc. Tudo benesse, tá certo? Mas tem gente que, mesmo diante de tudo isso, é infeliz, se sente humilhado, se sente perseguido, e que é o que Jesus encontra na Palestina, em Israel, naquela época, 2000 anos atrás, um povo sofrido, injustiçado, discriminado, escanteado, inferiorizado, perseguido e doente e analfabeto. Aí ele pega tudo que está aqui, prometido através de Moisés, e transfere para o maior discurso que a gente conhece em todos os tempos, através das conhecidas bem-aventuranças. Concordam? Concordo, e assim, é o Espírito que nos intuiu, porque eu estava pensando nisso. Então, o Espírito nos intuiu junto, coletivamente, aqui, é muito preciso, porque lá nas bem-aventuranças está escrito assim, e aqueles que sentavam na treva viram grande luz. E a Shekhinah, ou seja, a presença divina, que é aquela que pairava sobre o tabernáculo, aqui ele não é dito sobre o teu tabernáculo, mas aqui no hebraico está escrito o meu tabernáculo, tabernáculo de Deus. E Betoham é a mesma fala utilizada por João, quando ele vai dizer que Jesus habitou entre nós. Nossa, então, Álvaro, estou arrepiado, viu? Porque eu estava recebendo essa mesma intuição com relação a... Nossa, rapaz, que coisa! Nossa, magnífico, estou emocionado. E é fantástico, porque aqui o final é o tabernáculo de Deus em nossos corações. É quando a gente alcança a 7ª bem-aventurança. Mas como que a gente começa ela? Falando, olha, você vai ter água no momento adequado. Quando alguém tem sede de espírito, ele precisa da água do evangelho. Você vai receber comida quando você tem fome de espírito. Você procura o pão da vida. Quando você vive os tormentos do mundo, você encontra paz na sua consciência quando se alinha com o evangelho. As bênçãos dos filhos numerosos, da família que se estende, é quando você se compreende no amor ao próximo. Ou a colheita da melhor idade, é quando todo o bem que você vive, ele traz benefício a toda a humanidade. E por último, é Jesus vivendo dentro de nós. É a Shekhinah, é a bênção da presença divina entre todos nós. Olha que fantástico, é só É porque você tocou aí no ponto que você estava, me veio, exatamente. Eu já estive em Shiló e revi toda aquela construção do tabernáculo, não sei se ela já esteve por lá ou você, Álvaro. Mas Shiló me fala tão profundamente disso, o Mishkan, que é o tabernáculo, é a morada de Deus, ele não tem um local circunscrito. Por isso que não se pode dizer que o Verbo se vestiu de carne e morou, habitou entre nós. Não, ele tabernaculou, porque o tabernáculo é a morada divina, é a espiritualidade que realmente cai em nossas mentes e nos nossos corações, e foi exatamente o que Jesus fez. Ele dizia, o que é que ele dizia? O Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça, porque ele não morava, ele tabernaculava, ele chegava em espírito e luz para confortar indistintamente todos os habitantes desse planeta, sem faltar um único. Não importa a religião, a cor, o sexo, a raça, absolutamente nada, porque Jesus coroou tudo isso que está aqui, que nós estamos começando a mostrar,
se você anda nos caminhos, se você pratica, se você está, como diz aqui, Berrucotai, você está sintonizado com Deus nas suas atitudes, nas suas ações. Então você vai receber tudo isso, inclusive as bem-aventuranças espirituais, não materiais. Porque Jesus não é? Eu queria que a gente enumerasse as 6 bênçãos do capítulo 26. Então, assim, ela está meio que subdividida, assim, de maneira pedagógica, tá? Mas se a gente ler, vai ser mais. Mas eu vou querer jogar uma pergunta para você, Lahá. Quero que você explique um negócio para nós. Para nós, eu quero. Primeira. Então, depois eu vou jogar a pergunta para você, tá? Se você me permitir. Primeiro, a bênção da chuva. Certo. Segunda, a bênção da fartura dos alimentos ou daquilo que a terra produz. Como o Elahá colocou, que se extrapola, né? Aquela ideia só da agricultura. Terceira, a bênção da paz. Quarto, família numerosa. A colheita, ela vai melhorando com a idade. Prosperidade. Com o tempo. Isso. Sexta, Shekhinah, presença divina. Uhum. Agora, a minha pergunta é, por que eu fiz questão, e eu vou pedir pela Rá contar para nós, explicar para nós esse processo, como lidar com isso, como entender, como viver com isso. Por que eu fiz questão de falar, gente, isso não tem muito a ver com a teologia da prosperidade, que é divulgada, com todo respeito, eu não estou falando em forma de ataque, mas estou dizendo que o Espiritismo não pensa dessa forma. Eu vou dar 1.000 para Deus porque eu recebo 2.000. Eu vou fazer o bem porque daí eu vou receber o bem. A gente percebe que não tem sentido a bênção, essa teologia da prosperidade, porque Chico Xavier sofreu do primeiro, talvez, ao último dia de sua encarnação. Jerônimo Mendonça, tantos grandes missionários que sofreram. Lívia. Me explica isso. Como é que pode-se ser feliz diante de tantas adversidades que o mundo coloca? Como a gente entende o casamento dessa prosperidade espiritual e não material? Porque a vida no mundo de provas e expiações é dura para todo mundo, né, Elahá? A questão 614 de O Livro dos Espíritos traz como resposta o seguinte texto: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Aqui já está dito que ela é a única verdadeira. Não há outra lei que possa conduzir o homem à felicidade. Então, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer e conclui o texto dizendo: e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a infelicidade, ela é decorrente do afastamento do homem da lei de Deus. Só que infelicidade não é sofrimento. Infelicidade é o sofrimento do sofrimento. Porque o sofrimento ele é inerente à nossa condição de espírito ainda distante da perfeição. Todos nós padecemos, todos sofrem. Quando um espírito de escola, uma entidade de uma evolução espiritual grande, decide reencarnar para buscar o seu amor que ficou na retaguarda, essa criatura sabe que ela vai sofrer. Ela sabe que ao deixar as regiões onde vive para ir ao encontro do seu amado que ficou para trás, ela vai rentear com as misérias humanas, com a incompreensão, com as dores do mundo, vai sofrer. Eu evocaria aqui o personagem Lívia, que no resgate de Públio experimenta diversos sofrimentos. Eu resgataria o personagem Célia, que no resgate de seus entes queridos sofre barbaramente.
num diálogo entre Plotina, a bruxa, e a mulher que deseja prejudicar a mãe de Célia, Alba Lucínia, a Plotina olhando assim, a mulher que tu queres prejudicar, certamente eu não conseguirei atingi-la, porque ela está protegida por um anjo. Se é encarnado ou não, eu não sei. Mas existe um anjo que a protege. Aí vem uma frase que eu acho linda. E os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. Porque para eles, o sofrimento não representa aquilo que representa para nós. Quando no livro Renúncia, Alcione deixa o local que vive para renascer entre os homens, sabe que vai experimentar sofrimentos. Então, nós temos uma quantidade imensa de episódios dessa natureza. A história de Quinto Varro reencarnando para tentar resgatar Tassiano. Então, você tem espíritos superiores que mergulham Alcione. na carne. Oi? Alcione. Alcione no livro Renúncia. Nós temos Quinto Varro. Álvaro Mordecai com o Elahá e o professor Celestino. Sâmia e eu. Então, assim, você sempre tem um espírito que vem das esferas. O pessoal uma vez perguntou, por que você faz tanta live? Para não perder a Sâmia de vista. Então, assim, o espírito que vem de esferas superiores, ele sabe que vai sofrer. É natural. Você acha que ter um filho raptado como Lívia teve não dói? Era karma? Era débito do passado ou era fruto do processo de resgate? Porque quando você vai descer no fosso para resgatar alguém que caiu no buraco, você vai se ralar, professor Severino, vai se machucar. Mas eu sei que vai valer a pena. Então, a gente experimenta sofrimento, mas não experimenta infelicidade. Então, além de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz, não está dito, e ele só sofre. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Porque Lívia passou por tudo isso, mas não era infeliz. Célia passou por tudo isso, mas não era infeliz. Assim como Alcione não era infeliz. Sofrimentos, meu Deus, a mancheias. Mas infelicidade, o amargor, o travo da desesperança, a angústia pela solidão da presença de Deus, isso não faz parte. Os espíritos podem passar por sofrimentos sem dúvida, mas a infelicidade só para os que se afastam da lei de Deus. Que fantástico, hein, lá? Eu sabia que eu tinha que falar isso para você. Aí eu reforço. Veja o que é que Jesus diz nas suas exortações no sermão. Os humilhados de espírito. É para eles que existe o reino dos céus. Tá certo? Para os puros de coração, os misericordiosos, os pacificadores, os que sofrem perseguição por amor da justiça. Esses são aqueles escolhidos para que, passando por essas provações, atinjam a luz espiritual que todos nós buscamos. Maria, mãe de Jesus, sofreu e nunca foi infeliz. Veja o livro Boa Nova. Com certeza. Já que o professor Severino tocou na questão de Maria, eu quero dar um reforço nessa fala aí que o Pedro colocou. Nos evangelhos, existem várias passagens em que alguns personagens dizem algumas coisas para Maria. E o evangelista Lucas, ele registra assim, e Maria guardou ou guardava essas palavras no seu coração. Quando ela está, por exemplo, no templo, e aparece a figura de Simeão e diz para ela, essa criança virá para a queda de muitos em Israel. Quanto a ti, mulher, uma espada atravessará o teu peito. Imagine, a criança tinha acabado de nascer. Quanto a ti, mulher, uma espada atravessará o teu peito. Aí diz a sequência, e Maria guardava essas palavras no seu coração. Então ela pega essa e guarda.
Tem um segundo momento, naquela hora que ele está no templo, em que ele diz: não sabeis vós que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Por que ficaste preocupados? Não sabia que tenho que cuidar das coisas de meu pai? E Maria guardou essas palavras no seu coração. Então, ela guardava no seu coração, coisa que nós não fazemos. Nós não guardamos no nosso coração. Então, quando o sofrimento vem, diz: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque não guardei no coração. Se eu tivesse guardado, na hora que o sofrimento vem, eu abro o meu baú de recordações e digo: meu Deus, isso é muito importante. E aí eu vou buscar, como, por exemplo, professor Severino, a gente assiste algumas comunicações de Bezerra de Menezes, as pessoas choram quando Bezerra fala, aquela emoção. Aí daí a meia hora passou. Não, tudo bem, não, já passou, estou bem. Já estou ótimo de novo. A gente se desconecta, porque não guarda no coração. E aí, quando vem o momento do sofrimento, não tem nada no baú guardadinho. E é por isso que a gente é infeliz. Se nós realmente guardássemos no baú as coisas que a gente recebe, nós temos material de consolo para existências e muitas existências. Mas a gente lê, se emociona, chora e depois esquece. Lê o livro Alcione, meu Deus, que lindo! E esquece depois do exemplo que ela deixou para todos nós. Então, Maria, da mesma forma, como ela guardava no seu coração, ela sofre, mas ela não se faz infeliz. Ela não se amargura diante das experiências difíceis que a vida lhe traz. Me fez lembrar aqui uma história contada por Adelino da Silveira, de Chico. E ele conta que Chico já estava bem velhinho, e ele aparece na reunião, e ele vem sendo carregado assim por duas pessoas que ele já não tinha mais força para andar. Mas ele foi todo feliz para a reunião. E ele conta que as pessoas chegavam, beijavam a mão do Chico e ele beijava a mão das pessoas. Ele falou que depois daquela fila grande, falou que ele olhou assim, o lábio do Chico já estava até assim com a marca do sangue no lábio, e ele, para beijar, fazia aquele esforço. E ele pensou assim: nossa, as pessoas aqui, né, vindo para o Chico beijar a mão como se fosse um grande esforço. E o Chico vira para ele e fala assim: olha, eu beijo as mãos delas porque eu não tenho força de beijar os pés. Então, a gente vê Chico já quase que desencarnando, já naquela condição de sofrimento, mas toda a dor se torna tão pequena de sofrimento, porque mesmo doendo, mesmo doente, mesmo vivendo na dor, o servir causa a maior de todas as alegrias. E essa faz com que a pessoa tenha a dignidade de viver como um exemplo que nos Chico Xavier, né? E sabe de uma coisa? Essa é a última porção do livro de Levíticos, é a última paraxá, porção paraxá. É a última porção do livro de Levíticos, capítulo 26 e 27. E a gente conversou, né? E falou assim: acho que a gente vai fazer em 2 lives. Mas eu já vou preparar o pessoal de 3 a 4. A gente entrou, mas a gente não acha a saída. Tá bom, porque a gente está aprendendo bastante, né, com Levíticos. Com certeza. Por isso que ele é um livro diferente, é o livro central da Torá, é aquele que está depois do Êxodo e antes do Número de Deuteronômio, né? No meio dos 5, ele representa o dedo médio. Gênesis é o pequenininho, que é o começo. Isso. Êxodo é a aliança. Certo. Esse é o maior. Levítico. Depois Números, que vai apontando as tribos, vai contando as tribos. E o Deuteronômio, que é diferente de todos, porque ele é parecido com os outros 4. Só que o número apresenta as tribos,
depois dos levitas, que foram os escolhidos para a parte espiritual de todo o movimento espiritual da Torá. Ele precede a questão da contagem das tribos como sendo o eixo espiritual da Torá. É curioso isso, né? E é na metade do seu capítulo que está amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o Levítico 19, 18. Muito bem. E aí, olha só, mais comentários aqui nesse sentido, né, gente? O pessoal está realmente, eu acho que foi uma questão, uma coisa coletiva mesmo aí, né? Todo mundo trazendo que várias e várias pessoas trouxe mais um comentário da Erna, né? Dizendo que hoje compreendeu que, embora tenha sofrido bastante, nunca foi infeliz. Então, nesse sentido aí, extremamente felizes os comentários da noite de hoje de vocês três. Eu diria que a gente passa pelo sofrimento e não se torna infeliz quando você está provido de fé. A fé, ela é o antídoto para a infelicidade. Você passa pelo sofrimento, mas você tem uma estrutura interior que diz: vai passar, o Senhor está vendo, no final vai dar certo. Deus está... Igual Jó, né? Obrigado, Senhor, por quereres experimentar o teu servo. Então, essa movimentação interior é muito importante quando a fé está presente conosco. Eu estou me lembrando aqui de uma pergunta que o jornalista fez ao Chico. Chegou lá e observou o Chico naquela fragilidade, como bem Álvaro colocou, carregado por pessoas. E ele compadeceu-se daquilo, chegou perto do Chico e ele primeiro fez uma observação. Ô Chico, como você está doente? Eu já estive aqui outras vezes, você tinha outro aspecto, você era mais lépido, caminhava com seus próprios pés, e agora eu estou vendo você tão doente. O que é que você tem de mensagem para avisar aqueles que lhe escutam, que lhe adoram, que gostam de você? Aí Chico disse assim: meu filho, diga às pessoas que me acompanham, que me apoiam nessa tarefa, que eu estou muitíssimo bem. Diga para elas que não vai muito bem é meu corpo, mas eu estou muito feliz. Estou numa situação maravilhosa. Olha o que é saber separar o espírito da mente. Saber o que é sofrimento, o que é dor, o que é queda, porque as pessoas, às vezes, com a unha travada, ficam com a perna para cima numa rede uma semana. Né? E eu me lembro, a primeira vez que eu conheci Chico, ele já estava, num dos discursos dele, no Abacateiro, ele fez um discurso que ele dizia assim: eu tenho um amigo, muitos anos que caminhamos juntos. Ele está começando a fazer determinadas exigências com as quais eu não concordo. Eu comecei a pensar: Chico deve estar discutindo com alguém, brigando com alguém. Aí ele continuou: eu quero vir para o centro, e ele quer ficar sentado numa poltrona na minha casa. Eu quero fazer minha tarefa de visitar um doente, ele quer que eu vá me deitar na cama. E eu não tenho obedecido muito esse meu amigo, porque esse meu amigo é meu corpo. E tem horas que eu digo para ele: você quer ficar, você fica, mas eu vou mesmo sem você. E me levanto e venho. Então ele sabia muito bem separar o corpo físico da missão espiritual dele. E eu acho que isso é uma condição que todos nós precisamos atingir para entender exatamente o que o nosso querido Jorge trouxe hoje, nessas explicações que ele trouxe maravilhosas, da gente saber separar o joio do trigo. Como diz Kardec na Gênesis, né? O que é material, o que é espiritual é espiritual. E que até a matéria evolui na classificação de Kardec, quanto mais o espírito. Então, é um momento da gente entender que sofrer é estar distante de Deus. Doença não é sofrimento, doença é recado do alto para a gente refletir e dizer: que recado Deus está me enviando? Nós estamos passando um momento difícil no Brasil, no mundo todo, mas especificamente no nosso país. E a gente tem que perguntar o que é que Deus quer de nós com esse testemunho, nesse momento. A pergunta tem que ser essa: fazer a nossa parte, realizar as nossas tarefas e deixar que o dirigente, o dono
desse barco, o timoneiro é Jesus. Ele cuida. Nós façamos a nossa parte e procuremos realmente ser feliz. Mas ser feliz não é uma felicidade, como colocou o Álvaro, não é a felicidade material, como muitos na teoria da prosperidade, na teologia da prosperidade, traduzem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando realmente no original não tem nem isso escrito, Yahvé Roi lo echissá. Deus é meu pastor, ele é que não me faltará. Então ele vem me trazer o espiritual e não o material, porque o material é passageiro, é efêmero, não traz felicidade, pelo contrário, muitas vezes traz a dor, traz a queda. Muitos são infelizes ou caíram por ter dinheiro, por ter posição social, por nascer em família nobre. Exato. Aqueles que têm realmente espiritualidade avançada não fracassam nem na pobreza, nem na riqueza física, porque se a riqueza é espiritual, nada nos abala. Isso é muito importante para que a gente não faça uma leitura literal desse texto e tire a conclusão de que Deus vai nos dar chuva física, abastança física, riqueza física, saúde física, todas as coisas físicas. Que a gente não se fixe nessa leitura como se Deus fosse nos conceder as coisas da matéria. E aí, na questão 738A de O Livro dos Espíritos, Kardec, conversando sobre a questão dos flagelos destruidores, os espíritos dizem: o objeto de preocupação de Deus não são os homens. O objeto de preocupação são os espíritos, porque os corpos dos homens são simples vestes das quais os espíritos se servem para se apresentarem no mundo. O foco de Deus, os seus verdadeiros filhos e objetos de sua solicitude são os espíritos. Mas nós queremos que a solicitude de Deus seja para os homens, e não é. Porque Deus é Deus dos espíritos e não Deus dos homens. Os homens, simples ato dentro de uma história muito maior. Então, se for necessário que os homens chorem para que os espíritos possam sorrir, que chorem os homens. Porque o objetivo de Deus é a felicidade dos espíritos. E muitas vezes, nas histórias mal resolvidas que a vida nos oferece, nós estamos tendo as bênçãos de Deus exatamente na hora em que a gente gostaria de ter o que ele não está nos oferecendo. Então, a gente muitas vezes diz assim: puxa, eu quero que Deus me dê a chuva, a riqueza, a prosperidade, a abastança, a vida longa. Ele vai dar, mas não fisicamente. Não pensemos que a riqueza material é o atributo indissociável da presença de Deus nas nossas vidas. Quando nós tomamos a mensagem de Delfina de Girardin, no item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Desgraça Real, o professor Severino conhece bem, ela vai dizer que a bênção de Deus é exatamente, muitas vezes, o oposto daquilo que nós queremos. Não é assim, professor? Perfeitamente, mensagem. Exatamente. Eu não estou lendo. Noites escuras, mas não sem estrelas. Não é mesmo, Elahá? Mas eu diria assim, sabe, nisso que ela está colocando aí sobre as noites escuras. Sim, noites escuras, mas não sem estrelas. Aí tem um sentido mais profundo disso. É que as estrelas estão sempre lá, mesmo que a gente não as veja. As estrelas não abandonam os homens, porque são elas que ajudam na navegação. Exatamente pela capacidade delas de serem estáveis, de permanecerem nas suas posições, elas orientam os homens a navegar durante a noite. Se os homens conhecem a posição das estrelas, localizam a estrela polar, nunca se perdem no mar, nunca se atrapalham, porque sabem que a estrela polar nunca sai da mesma posição. Então, essa capacidade de nós dizermos assim:
A noite está escura, mas as estrelas não se retiraram do céu. Ter a certeza de que, apesar das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas perdas, da partida dos nossos entes queridos, do processo doloroso da perda dentro do lar de alguém que a gente tanto amava, que isso não constitua para nós o término das nossas expectativas de vida, mas que a robustez da fé, apoiada na ideia da imortalidade, a compreensão nítida que a doutrina espírita nos confere de que a vida continua, a possibilidade de nós não apenas crermos, mas sabermos da vida após a morte, retira de nós esse sentimento de desespero diante da desencarnação. Saudade, sim. Ausência, sim. Choro, sim. Mas saudade e não revolta. Esse processo de exercício da nossa adaptação a esse fenômeno, ele tem que ser fruto da nossa compreensão dessas coisas. E eu aproveito aqui, eu sei que nossa área já está bem avançada, fazer um testemunho pessoal, professor Severino. Meu pai biológico, foi um homem que, eu não me pergunte como, mas ele muito cedo teve acesso a uma literatura que as pessoas não tinham. Ele tinha 20 e poucos anos, ele lia Buda, Krishna, Zaratustra, ele tinha uma literatura muito diferente. E dos 4 filhos que ele teve, 4 filhos homens, ele escolheu só a mim para ser o herdeiro desse material. Quando eu fiz 13 anos, ele me chamou e disse: você precisa conhecer das coisas do espírito. E começou a me passar um conjunto de informações de literatura. Muita coisa ele me passava, muita coisa. E eu fui lendo aquele material todo que ele foi me dando. Teve um dia que ele me deu um livro grosso, assim, de capa verde. Ele disse: lê esse aqui que é muito bom, tu vai gostar. E o nome do livro era Dogma e Ritual da Alta Magia. Eu disse: não, esse aqui eu não quero ler, não. Não gosto de magia, não. Você gosta de magia, não é comigo, não gosto de bruxaria. Isso não é bruxaria, cara. Eu estou te dando o que é bom. Eu digo: não, não quero. Esse livro, negócio de bruxa, eu não gosto, não gosto. Mas ele insistiu para que eu lesse. Eu não li. E fui ler outros livros. Quando eu tinha 40 anos, voltando em casa, eu disse: pai, agora eu quero ler esse livro aí que o senhor me ofereceu e que eu não li. Aí, ele disse: está aqui o livro. Aí ele me deu. Eu disse: agora eu tenho coragem de ler. Eu tenho 40 anos, eu vou ler. Quando eu abri, sabe o que era o livro? O livro era a Cabala. O livro era um livro de Eliphas Levi sobre Cabala. Se eu tivesse lido esse livro, eu teria me apropriado da Cabala na minha adolescência. Quando eu saí de casa para ir a Belém para estudar, eu não procuraria um centro espírita, eu procuraria um centro israelita. Eu não seria espírita, eu teria ficado dentro do judaísmo. Porque minha mãe dizia: não estuda Cabala, Cabala é perigoso. E aí, recentemente, conversando com ela dizendo: meu filho, me arrependo tanto de ter aquela visão de que a Cabala era errada, porque acabei afastando vocês da Cabala. Disse: não, mãe, mas não se penalize por isso. Eu acabei encontrando o conhecimento da Cabala no Espiritismo. Ela disse: pois é, esse que é o meu remorso. Eu fiz de você um cristão, meu filho. Era para você estar conosco. Mas o que eu queria contar nem era isso. É a importância do meu pai nesse processo da minha formação. Ele foi muito importante, porque foi quem me deu toda essa base. E aí depois eu me tornei espírita, e a gente continuou conversando. E este mês agora de novembro, no dia 1º de novembro, meu pai desencarnou. Meu pai desencarnou. Chamou minha mãe e disse: eu vou embora hoje. Então, quero pedir o teu perdão pelos nossos 70 anos de casado. Se eu te fiz alguma coisa, quero te pedir perdão. Fala aos meninos para me darem perdão e aos meus amigos também. Preciso do perdão de todo mundo para eu poder ir embora em paz. Não quero levar nenhuma pendência. E minha mãe disse: tá bom, vou falar com eles, pode deixar. Quanto a mim, tu está perdoado. Não tem... tá bom, obrigado. Ele deitou e dormiu e não acordou mais.
de tudo que eu li, que eu conheci, que eu vivi com meu pai, das coisas que ele dizia, cara, eu tenho loucura de voltar para casa, de ver como as coisas são. A gente estuda tanta coisa, eu quero ver de perto tudo isso que a gente fala. Vai ser tão maravilhoso eu poder voltar. Ele estava com 92 anos. Então, assim, meu pai desencarnou e eu não tenho... tem horas assim que eu lembro dele, me choro, sinto saudade, porque vai fazer falta para mim as nossas conversas e tal coisa, pai. Como é que o senhor enxerga isso? Mas eu não tenho a menor dúvida de que eu agora, além de ter um pai, eu tenho também um anjo. Não vai demorar, meu pai vai estar junto nesses trabalhos de esclarecimento espiritual, pela leitura que ele tinha, ele vai, de repente, estar presente, me ajudando nesse trabalho. Então, não tenho nenhuma dúvida disso. E eu fiquei muito feliz porque meu pai tinha um grande sonho. Ele perdeu a mãe com 23 dias de nascido. E a mãe dele aparecia para ele todas as vezes que ele estava mal. Toda vez que ele estava doente ou com problema, a mãe aparecia. E o grande sonho dele era deitar no colo da mãe dele. O meu grande sonho é deitar no colo da minha mãe. Então, quando meu pai desencarnou, eu disse para minha mãe, mãe, fique tranquila. Papai está realizando o maior sonho da vida dele. Ele está deitado no colo da mãe dele, está realizando um grande sonho. Então, isso é um negócio que, assim, me consola, me esclarece. E esse experimento, essa vivência, esse testemunho, eu queria deixar para nós nesses propósitos que a gente tem das dores que a vida nos traz. Então, que a gente experimente o aproximar-se dessas questões para nos acerenar por dentro, para que a gente consiga passar pelos sofrimentos com as dores que são naturais, mas sem a revolta e sem a descrença que, às vezes, pode visitar o coração da gente. Só um último detalhe do meu pai. Meu pai faleceu agora. Ano passado, com 91 anos, ele fez o segundo livro dele e mandou para mim. Filho, dá uma olhada aí, vê se tem alguma coisa se tu gosta. Uau! Ele escreveu um livro ano passado. Uau! Não é. Tá certo? Ó, Camilinha está perguntando pelo livro do meu pai, está aqui. Ó, o livro é esse aqui. Ó. O nome do livro é até esquisito de tentar entender. É A Ferra na Marreca. Aí, o que é isso? Quando vai ferrar o gado, chama de ferra. É o dia da ferra, é o dia de ferrar o gado. E o nome da fazenda era Marreca. Então, é a festa da ferra na marreca. A Ferra na Marreca. E é um romance. Uhum. Aí eu estava aqui folheando o romance, aí aqui abri na página 215 do romance. A página 215 vocês não vão conseguir ler, mas eu leio para vocês. Página 215. Essa aqui, ou é essa aqui, ó. Diz assim, então vamos lá, Deus existe? E sim, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Responda se Deus é infinito, definição incompleta, linguagem humana é pobre para definir o que é Deus. Eu já li isso no outro livro, não foi na Ferra da Marreca, não. Em algum lugar tem, é verdade. Aqui tem de tudo, tem um pouquinho de cada coisa. Cada página tem um. O professor Celestino, onde adquirir o livro dos Espíritos em hebraico? Existe um site da FEB, você tem acesso gratuito, foi uma das exigências que nós fizemos. Esse livro não pode ser vendido, ele foi corrigido por um professor de hebraico de Israel, que inclusive estudou Kardec pela Wikipédia, ficou empolgado cobrou até menos pela revisão, e ele tem o nome dele no conselho lá no grupo de executores do livro, e jamais esse livro pode ser vendido, porque ele poderá criar um caso sério, porque nós fizemos uma exigência de que esse trabalho não pode ser vendido nem para as instituições de caridade, porque é um trabalho em hebraico e que tem que ser só para o povo hebreu. Tá certo? Porque o livro dos Espíritos em francês, em inglês, em português, nós já temos. Então, é uma obra que você entra no site da FEB e lá tem. Tem até o Corão, tem lá.
em hebraico, e tem o Livro dos Espíritos. Era o único que não existia em hebraico, era o Livro dos Espíritos. Agora tem. Livre, é só entrar, baixar, faz o que você quiser. Vou convidar o nosso querido professor Severino Celestino para fazer a prece, pode ser? Com certeza, minha filha. Vamos serenar os nossos ânimos, vamos sintonizar com os nossos guias espirituais, anjos guardiões. Vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade, por mais essa união, por mais esta reunião, por esta comunhão ou comunhão espiritual que nós realizamos nesta noite, onde a espiritualidade superior descendo sobre todos nós, banhou os nossos espíritos de alegria, de júbilo, de vontade de caminhar, de esperança e compreensão na promessa do Cristo. Eu vim para que todos tenham vidas. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Precisamos crer, receber todas as informações do estudo da noite, deste progresso lento, porém progressivo e interminável que Deus nos concede através do capítulo 26 do Levítico, através do seu grande médium Moisés. Te agradecemos, Jesus, por tudo isso. Abençoamos esta noite, abençoamos nossa casa, nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho. E te pedimos, Senhor, fazer de cada um de nós um instrumento da tua paz. Que possamos colaborar na obra de Ismael, do Espírito da Verdade e do Cristo, nosso Mestre maior, levando sempre o conforto, o consolo e a união onde quer que estejamos. Que Jesus possa habitar em nossos corações, em nossas mentes, em nossos lares, em nossas cidades ou países onde estivermos. Sê conosco, Jesus, grato mais uma vez por esta oportunidade. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Jesus conosco sempre. Que assim seja.